Olá a todos vocês. Bom, gente, eu fiz um vídeo aí acerca um pouquinho sobre a canonização, né, da história da canonização, o que levou esse fechamento de 27 livros do Novo Testamento. E hoje eu venho falar especificamente sobre a história dessa canonização do livro do Apocalipse. Então aí no telão eu já coloquei o título aqui, Canonicidade e Autoria do Apocalipse. Então voltando, o que é o cânon? Explicando novamente. Cânon foi uma regra, tá, que os pais da igreja, aqueles pais que vocês viram lá no vídeo anterior, estabeleceram humanamente alguns critérios para que eles fizessem o fechamento do Novo Testamento. Ou seja, desses 27 livros que nós... Não porque teria que ser 27, tá? Poderia ter sido muito mais, mas eles colocaram um critério. Os 3 maiores critérios foi: para que um livro fizesse parte, deveria ter sido escrito por um apóstolo, endossado por um apóstolo e inspirado, tá? Então, esses foram os 3 maiores critérios. Se você for analisar a Bíblia, você vai ver que tem livro que não se sabe nem quem escreveu, tem livro que foi escrito por pessoas que nem apóstolos são, nem um apóstolo endossou que aquele camarada escreveu, e ainda ele diz que ele escreveu por conveniência, que nem por inspiração foi, que é o caso do Evangelho de Lucas, tá? E tem o livro de Hebreus, e assim sucessivamente, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a patrística, testemunho da patrística. Patrística são os pais da igreja, tá? As duas questões de canonicidade e autoria estão intimamente ligadas. Eusébio afirma em seus dias que a opinião referente ao livro estava dividida. Então, ao livro, tá? O livro do Apocalipse estava dividido. E ele próprio oscilou em aceitá-lo entre os livros disputado ou classificado com reconhecimento, ou como canônico, tá? Então Eusébio, ele ficou em dúvida concernente a isso. Ele disse: se tal visão ou tal revelação parece correto, devemos aceitar o Apocalipse de João. Isso está em História Eclesiástica, tá? Bibliografia. O livro foi aceito aparentemente com razão de um levantamento de provas, aparentemente, tá? Com levantamento de provas, os quais as mesmas não foram divulgadas. Interessante isso, né? Só lembrando, um vídeo anterior, esqueci de colocar a bibliografia mesma desse vídeo que eu estou fazendo aqui, que vocês estão assistindo aí, tá? O primeiro a se referir ao livro do Apocalipse foi Justino Martins, cerca de 140 depois, ano Domini, tá? O ano do Senhor, que fala de como a obra de um homem determinado, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo. Então, já para Justino Marte, ele considera que João, o autor do Apocalipse, foi o apóstolo, tá? O conceito dele, tá? Dele. Irineu, cerca de 180, repetidamente, de forma decisiva, declara que o Apocalipse foi escrito por João, o discípulo do Senhor. Está aqui a bibliografia, depois vocês, caso queiram consultar. E comentários sobre o número 666. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? O que Irineu fala acerca disso. Então depois você pega esse vídeo aí sobre o número 666. Andreas da Capadócia, século V, em um comentário sobre Apocalipse, afirma que Papias, que é de 130 depois de Cristo, dera testemunho da sua credibilidade. E cita um comentário por ele feito de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9, tá? O livro é citado na Epístola sobre os Mártires de Vienne de Lyon, 177 depois de Cristo. Há um comentário sobre o livro feito por Melito de Sardes, em 170, referente a uma das igrejas do Apocalipse. Está aqui a bibliografia que eu tirei de Eusébio, tá? Foi usado por Teófilo de Antioquia, cerca de 168, e por Apolônio, cerca de 210. Nesses casos, sendo citado como Apocalipse de João. De João, mas não do apóstolo João. Então, são coisas distintas aqui, tá? Continuando, é incluído como sendo um João no cânon muratoriano, que é cerca de 200, esse cânon depois de Cristo. A autoria joanina é abundantemente atestada por Tertuliano, tá aqui a bibliografia, por Hipólito, que escreveu um trabalho sobre ele, por Clemente de Alexandria, por Orígenes e outros escritores. Nós temos dúvidas sobre a autoria do livro, foi dito por Alogue, fim do século II, que com Caio, um presbítero romano, atribuiu a Cerinto. Então atribuíram
o livro do Apocalipse a um tal de Cerinto, tá? Mais grave foi a crítica de Dionísio de Alexandria, que por movimentos internos considerou que o quarto evangelho, o Apocalipse, não poderiam ter vindo da mesma caneta, por questões da linguagem ser diferente. Então, um critério que houve. O resultado foi que na igreja ocidental o Apocalipse não foi aceito por unanimidade. Entretanto, as igrejas sírias do Ocidente tiveram suas dúvidas. Cirilo de Jerusalém omitiu de sua lista, para não estar no cânon, escritores de Antioquia como Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia e Teodoreto também não aceitaram. Você vê a situação que foi dos pais da igreja concernente ao livro do Apocalipse, tá? O cânon agora, ele ocorreu no concílio de Laodiceia, em 360, tá? Então ele ocorre no concílio de Laodiceia. Entretanto, não nomearam o livro do Apocalipse no cânon por considerá-lo duvidoso. Lembra no vídeo anterior que eu falei para vocês? Que as cartas circulavam, que era necessário fazer um fechamento para que Jerônimo fizesse a Vulgata. Então, quando chega em 360, então eles fecharam. Então esses 27 livros que vocês têm na Bíblia, nesse cânon, quando foi feita a canonização, não era 27 não, tá? Era 26. O livro do Apocalipse ficou de fora. O livro do Apocalipse ficou fora. Fecharam o cânon. Acabou. Encerrou o cânon. Pega o meu vídeo anterior para você ver o conceito que foi dito. Uma vez que o cânon estivesse fechado, o que poderia acontecer caso alguém incluísse? Bom, veja o vídeo anterior. Então, o que ocorre? Quando chega em 360, o livro do Apocalipse sai fora do cânon. Por quê? Porque não era de comum acordo entre todos os pais da igreja. Poderia ter colocado no lugar o livro apocalíptico de Pedro, né? Ou o livro apocalíptico de Paulo, mas não colocaram. E até esse de João, que todo mundo está divinizando, não fazia parte da Bíblia, vamos dizer assim, a Bíblia original, a Bíblia fiel. Então, a Bíblia fiel, né? O Novo Testamento que você chama, que você diviniza, né? A Bíblia aí, português. Então, não existia o livro do Apocalipse nessa Biblinha aí, não. Tem pessoas que radicalizam, né? Ah, porque a Bíblia católica tem uns livros apócrifos. Ué, então você tem um livro Apocalipse aí de João que é apócrifo, porque não fazia parte do cânon. E agora? Deixa pra lá, né? Só para você saber da história, tá bom? Então não existia no cânon, tá? Por outro lado, o livro é reconhecido por Metódio, Panfilos, Atanásio, Gregório de Nícia, Cirilo, Alex, Epifânio. Ou seja, esses homens aceitavam, porém não fez parte do cânon do livro do Apocalipse. Então foi uma guerra muito grande dentro da canonização. É a mesma coisa, como o livro do Apocalipse não entrou no cânon e esses pais da igreja aceitavam, é a mesma coisa. Livros que não entraram no cânon, não só o livro do Apocalipse de João, mas como tantos outros livros, muitos outros pais da igreja questionavam que poderia fazer parte. A mesma coisa, os livros que nós se tem hoje, esses 27 livros, que hoje está o Apocalipse aí no meio, desses 27 livros, há outros pais da igreja que não aceitavam esses 27, que aceitavam outros, e alguns que estão, eles não queriam que estivesse. Então, gente, a briga foi humana, houve discussão. Houve discussão muito calorosa acerca da canonização. Qual o livro que vai ser padronizado como Novo Testamento? Qual que vai ser? Lógico, aquele que atendesse às necessidades do Império Romano. Aquele que atendesse às necessidades para aquilo que eles iriam desenvolver em cima da religião do Novo Testamento. E não da Taná, que era judaico, mas do cristão. E eles canonizaram os livros que iria oficializar e ajudar Constantino na oficialização do cristianismo. Esses livros que estão canonizados hoje iriam ajudar os pais da igreja em ludibriar as pessoas. E foi o que aconteceu desde sempre a história e até hoje vem sendo assim. Essa é a história, nua e crua e doia quem doer. Né? Para você ver, as pessoas falam tanto de manipulação, não é isso? Porque as escrituras foram manipuladas. Mas tem gente aí dando um tanto crédito ao que foi manipulado, acho que até Deus duvida, né? Eu vou continuar a leitura. O que eu estou dizendo aqui, gente, não é para você, não estou falando de fé, eu estou falando de história, tá? Eu estou aqui fazendo um vídeo de história, de fundo histórico que aconteceu na época. Então é disso que eu estou dizendo, não estou falando de fé de nada aqui, eu estou falando de matéria, tá? De história, que as pessoas divinizam tanto. Então eu estou dando a história para você saber onde você está baseando aí tanta sua fé e credibilidade em acontecimentos futuros, tá? Testemunho do próprio livro, vamos lá.
O testemunho da canonicidade também para a autoria joanina do Apocalipse é, portanto, excepcionalmente forte. O próprio livro fazer testemunho de si mesmo, assim como com o livro Apocalipse de Paulo, de Pedro, qualquer outro livro, tá? Vai fazer testemunho de si mesmo. Ó, tem que fazer, né? Porque se o livro não faz testemunho de si mesmo, que não traz a sua credibilidade, aí tem que jogar no lixo mesmo. Essa concepção se dá com o que é afirmado pelo próprio livro. Proclama-se ser o trabalho de João, mas não apóstolo, porque o livro do Apocalipse não traz João apóstolo, não traz isso. Você vai pegar o capítulo 1, versículo 1, versículo 4, versículo 9, capítulo 22, versículo 8, você vai ver escrito João, mas não vai estar falando apóstolo. Fala João, o profeta, tá? Capítulo 22, versículo 9. Que não é, de fato, o nome próprio do apóstolo. Então, esse João não é o apóstolo, tá? Deixar bem claro. Eusébio acredita, é conceito de Eusébio, tá? Acredita ser o presbítero João, um personagem que ele conheceu pelas citações de Papias. Aí é um conceito, gente, de Eusébio, tá? Então, Eusébio está aqui a bibliografia. Então, é um conceito de Eusébio, só isso. Objeções à autoria joanina. Relação com o quarto evangelho. Uma das causas da hesitação sobre Apocalipse nos círculos dos teólogos antigos, entre o século II ao século IV, era a antipatia de seu milenarismo, que é a tal do reino milenial, né? Que todo mundo está divinizando. E também por uma razão estabelecida por Dionísio de Alexandria, está aqui a bibliografia, o qual com grande habilidade na crítica contrastou o estilo entre o Apocalipse e o quarto evangelho ser da pena de João. Então ele fez uma crítica, os dois não vêm da mesma pena, porque existe algumas irregularidades na linguagem. Então eles constataram isso. E essa constatação se dá até hoje. Eu vou fazer um vídeo mais, acho que talvez semana que vem, uma questão que existe no último capítulo de João, que vocês vão ficar de boca aberta, tá? Boca aberta. Uma informação que existe no último versículo do último capítulo de João, que nenhuma tradução inseriu. Uma coisa que existe no Códice Sinaítico, que Tischendorf atestou. Eu vou trazer semana que vem, que ainda estou traduzindo do grego, tá? Vamos continuar aqui. Duas obras tão diversas em seu estilo. Deixa eu subir aqui. O Evangelho retrata uma linguagem pacífica, calma, espiritual, cheia de expressões retratando a vida e seu progresso como? Fala sobre vida, fala sobre luz, fala sobre amor, perdão, misericórdia, compaixão e etc. E foi escrito em um grego idiomático. Agora vamos ver o Apocalipse, o estilo do Apocalipse. Entretanto, o Apocalipse relata uma linguagem abrupta, material, misteriosa, imagens horripilantes, destruição em massa, desgraças, legalistas, sem misericórdia, e seu idioma, às vezes, emprega solecismo. O que é solecismo? Erros gramaticais, em particular de sintaxe, diferentemente do Evangelho de João. Logo, então, não é o mesmo escritor. Ou, será que o Apocalipse é de João e o Evangelho não? Ou o contrário, o Evangelho é de João, mas o Apocalipse não? Eu já falei sobre isso, mas se prepare que vai vir uma coisinha boa para vocês, tá? Não poderia proceder do mesmo autor. Fora isso, o livro carrega a linguagem na primeira pessoa. Então, o livro do Apocalipse carrega a linguagem na primeira pessoa, que é Apocalipse 1:9 e 22:8. Diferentemente do quarto evangelho, que não carrega a linguagem na primeira pessoa, tá? Ah, professor, mas o último capítulo retrata lá eu, tal, mas eu, João? Não. Eu, né, o discípulo amado, tal, calma, que eu vou falar sobre esses finais, sobre os finaizinhos do capítulo 24 de João. Se prepara, tá? Data tradicional sobre Domiciano. Então, alguns acreditam que o livro foi escrito nesse período aqui, tá? Quem diz isso? Eusébio, ao resumir a tradição da igreja sobre este assunto, atribui o exílio de João à ilha de Patmos e, consequentemente, a composição do Apocalipse para a última parte do reinado de Domiciano. Então, quem diz isso não sou eu, é o pai da igreja chamado Eusébio, tá? Ou seja, é um camarada, um pai da igreja que viveu lá, aquém de distância de nós, né? Ainda tem gente que vai achar ruim. Fazer o quê, né? Tem gente que não gosta de história, não gosta de nada. Não gosta de história da verdade, mas gosta da história da mentira. Não dá para entender isso. Irineu, cerca de 180 depois de Cristo, diz do livro:
porque foi visto não há muito tempo, mas quase em nossa própria geração, no final do reinado de Domiciano. Então está aqui a bibliografia, tá? Vamos lá. Este testemunho é confirmado por Clemente de Alexandria, a origem e os escritores posteriores. Epifânio, do século IV, de fato coloca o exílio na ilha de Patmos no reinado de Cláudio, já muda entre 41 e 54 depois de Cristo, já muda totalmente o raciocínio. Mas como na mesma frase, ele fala do apóstolo com 90 anos de idade. É claro que há um erro estranho do nome do imperador, né? Você está falando do imperador de 41 a 54, está falando do apóstolo que tem 90 anos? Rapaz, Jesus morreu com 30 e pouco. Vai entender isso, né? A data para as condições do livro e para a predileção de Domiciano, por este modo, banimento do livro. Está aqui a história de Tácito, de Eusébio, história eclesiástica e tal. Teoria de Nero, para encerrarmos o conteúdo. A data tradicional da composição do Apocalipse por bons escritores remontam que ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém, sob o imperador Galba, ou seja, no segundo semestre do ano 68. Ele passa a discutir as provas irrefutáveis deste. A prova, em resumo, é encontrado no animal, que aparece no Apocalipse capítulo 13, com 7 cabeças, uma das quais foi mortalmente ferido e foi curado, tá? Então esse é o conceito de alguns pais da igreja, tá bom? Este é o Império Romano, ele coloca no Império de Galba, com os 7 primeiros imperadores, um dos quais é morto, mas retorna à vida novamente como anticristo. A chave para todo o livro é dito para ser dado em Apocalipse 13:18, onde o número da besta é declarado ser 666. Aí diz que a aplicação do método de valores numéricos é a gematria. Este número é encontrado em correspondência com o nome de Nero César, em letras hebraicas. Isso aqui é o conceito dos pais da igreja, tá? Não é o meu conceito não, esse é o conceito deles. Nero, então, é a quinta cabeça, que vive de novo, uma interpretação confirmada por rumores prevalentes na época em que Nero realmente não estava morto, mas só escondido e voltou para governar novamente. Verifica-se que retirando o N final do nome Néron, né, fica apenas Nero, o número torna-se 616, um número que Ireneu relatou em seus comentários sobre o assunto. Então Ireneu acreditava piamente que Nero fosse a descrição dessa quinta besta, que seria a oitava novamente, tá? A composição, depois de 1882, veio uma enxurrada de hipóteses de desintegração com base na ideia de que o Apocalipse não era uma unidade, mas fragmentos de vários trabalhos apocalípticos judaicos por mãos cristãs, ou pelo menos incorporados nos Apocalipses, tá? Então tá aqui os estudiosos que fazem menção dessa relação. Gankel, em sua obra Caos, de 1895, começou outra linha de crítica em sua concepção do livro, não de um apocalipse com base de fontes judaicas, mas da mitologia babilônica. Então tá aí, gente, um pouquinho do fundo histórico acerca da canonização desse livro. Vocês viram aí que não houve também uma unidade, ficou fora do cânon, e depois, por conta própria, mais ou menos 130, 180 anos aproximadamente depois do fechamento do cânon, foi quando colocaram esse livro do Apocalipse aí, tá bom? Então só para vocês saberem do que aconteceu dentro da história. Então está um vídeo para vocês analisarem, pesquisarem. Sucesso para todos, até a próxima e tchau, tchau.